Milionário chocado ao descobrir que seu bebê abandonado foi salvo por gêmeas mendigas negras. Na sombra da imponente mansão de Lucas, em São Paulo, a vida parecia ter parado. Ele, um milionário conhecido por seu império bilionário, agora era apenas um homem isolado, atormentado pela morte repentina da esposa. A dor ecoava em cada canto daquela casa luxuosa, nos quadros de família que pendiam das paredes e nas lembranças de risadas que nunca mais seriam ouvidas. Os dias se arrastavam e Lucas mergulhou nos negócios, afastando-se do mundo. Não queria ver, não queria sentir. Foi numa manhã qualquer, em meio a papéis e dígitos, que uma notificação estrondou como um trovão em seu coração. Seu bebê, Lucas! O seu filho, que você pensou ter sido abandonado no orfanato. Ele parou. Seus olhos rapidamente leram a mensagem que mudaria tudo. Foi salvo. Pelas gêmeas mendigas Sofia e Lara. Elas arriscaram suas vidas para protegê-lo. O choque foi profundo. O suor gelou em sua testa enquanto lembranças fragmentadas de sua esposa e do dia do parto retornavam como fantasmas. Ele sempre acreditou que seu filho tinha sido abandonado, que o destino o havia privado da paternidade. Mas aquelas gêmeas, aquelas irmãs que viviam entre os becos e burlavam a sociedade, tinham feito algo extraordinário. Uma onda de confusão o envolveu. Quem eram essas meninas? O que mais elas esconderiam? Lucas mal teve tempo para processar tudo. Sua mente se perdia em perguntas. Como duas crianças de tão pouca idade, sem lar e sem comida, tinham sido capazes de resgatar seu filho? O que os unia, além do amor incondicional por uma vida inocente? O passado do milionário se misturava a um presente de incertezas e o peso de segredos familiares ameaçava desmoronar. Ele decidiu procurá-las. Quando finalmente as encontrou, Sofia e Lara estavam encostadas em uma parede fria, escondendo-se das intempéries e olhares julgadores. Elas não eram apenas gêmeas, eram sobreviventes. Lucas olhou para elas e viu não só a coragem, mas um espelho de sua própria dor. A mais velha, Sofia, com os olhos brilhantes como estrelas, contou a história de como encontraram o bebê naquela noite tempestuosa. Lara, a mais nova, tinha um jeito calmo, quase religioso, de falar dos anjos que pareciam guiá-las. A conexão entre eles se formou num instante. Um laço invisível que ia além do entendimento. Porém, uma sombra se aproximava. Um rival no mundo dos negócios. O antigo amigo que se tornara inimigo estava à espreita. Ele tinha segredos, aqueles que Lucas tentava enterrar. O passado voltava para assombrá-lo, ameaçando não só seu legado, mas também a nova família que começava a se formar. Enquanto a tensão aumentava, Lucas percebeu que as respostas que buscava tinham a ver não apenas com o presente, mas com um pacto antigo de sua família. Ele estava prestes a descobrir que a razão para o abandono do próprio filho era mais profunda do que a dor da vítima. A luta por compreensão havia se transformado em uma batalha pela sobrevivência. Num instante de calma, enquanto as gêmeas contavam uma história sobre esperança, um grito ecoou pela noite e tudo mudou. Ele se virou. O imprevisto. A vida de todos na linha. Lucas estava prestes a perceber que a verdadeira riqueza não estava em seu dinheiro, mas nas relações que construía. Com um novo caminho se abrindo diante dele, ele não tinha como voltar atrás. O futuro estava se moldando de maneira inesperada, e a coragem que havia se escondido por
tanto tempo começava a ressurgir. Ei, antes de continuarmos, muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto as gêmeas continuavam contando suas histórias, um barulho repentino cortou a calmaria da noite. Um estrondo ensurdecedor. Uma explosão. O chão tremeu sob os pés de Lucas. Ele se virou imediatamente, o coração disparado, e viu uma nuvem de fumaça subindo em direção ao céu estrelado, iluminando o ambiente com uma luz laranja surreal. Ele não sabia o que fazer. A adrenalina pulava em suas veias. Instintivamente, ele puxou Sofia e Lara, encolhendo-as contra si, como se assim pudesse protegê-las do que estava prestes a acontecer. O que foi isso? Lucas conseguiu murmurar, os lábios secos. É a casa! É a casa! Sofia gritou, os olhos arregalados, apontando na direção das chamas que lambiam a mansão em que ele morava. O coração dele afundou. Todo o seu mundo, tudo pelo que lutara, consumido em segundos. O desespero tomou conta dele. Ele gritou ordens, chamando as gêmeas para correrem para um lugar seguro. Temos que sair daqui! Ele agarrou as duas mãos delas, puxando-as. Mas, enquanto corria, ouviu algo que congelou seu sangue. Um grito familiar. Era uma voz feminina. Era a voz de sua esposa. O mundo de Lucas desabou. Como isso podia ser? Ele a vira morrer. Ele a viu partir. E agora? Agora tinha certeza de que era ela. Ele hesitou, parando de repente, causando um choque nas meninas que quase caíram. Espera, eu ouvi. Está maluco, Lucas? Temos que ir. Lara puxou, mas uma força que ele não podia controlar o mantinha parado. Grito novamente. Ele sabia que era ela. Antes que conseguisse pensar, ele se soltou das gêmeas e correu em direção à casa em chamas. O calor era intenso, mas ele não se importava. Ele sentia algo diferente agora. Uma chama de esperança se acendendo em seu coração. Enquanto corria, cada passo batia como um tambor na sua cabeça. Ele se aproximou da entrada e, com um empurrão feroz, abriu a porta. O fedor de fumaça e queimado o abraçou. Ele gritou por ela. Clara, onde você está? Ao mesmo tempo, uma parte dele implorava para que não fosse uma alucinação. O eco de seu próprio grito parecia zombar dele. Na penumbra, ele viu uma sombra. Era ela, Clara, com um olhar que misturava medo e raiva. Lucas, o que está fazendo aqui? Você não deveria estar aqui. A imagem dela era um choque. Sua presença trazia lembranças, mais do que a dor de sua perda. Mas havia algo diferente. Sua pele estava manchada, marcas visíveis de algum tipo de luta. E, em meio ao caos, ele teve uma revelação. Algo não estava certo. Uma explosão mais forte abalou o lugar. Ele viu os olhos de Clara se arregalarem em pânico. Ela girou rapidamente, como se estivesse prestes a sair e deixá-lo para trás. Vá! Vá embora agora! Ela gritou, mas não era apenas um pedido. Era uma ordem. Lucas se sentiu dividido. Ele queria pegá-la, fazer as coisas voltarem ao que eram. Mas algo no olhar dela o impediu. A percepção de que ela poderia não ser mais
a pessoa que ele conheceu. As gêmeas agora estavam ali atrás dele, desesperadas para ajudá-lo a sair daquele lugar infernal. Mas ele não se movia. Clara, o que você está escondendo? Lucas perguntou, a voz tremendo. Ela hesitou e esse momento parecia eterno. Um segundo depois, algo a fez desmoronar. Você precisa saber a verdade. Não sou quem você pensa que sou. O mundo de Lucas, que já estava em ruínas, parecia desmoronar de novo. O olhar dela, que antes alegrava o seu dia, agora revelava segredos obscuros. A fumaça começava a engolir tudo e ele sentia o desespero apertar seu peito. Então, o chão sob seus pés começou a ceder. O último grito que saiu de sua garganta foi um misto de horror e amor. Ele se jogou em direção a ela, enquanto a verdade começava a se revelar, mudando tudo o que ele acreditava. Em meio às chamas e à confusão, a única certeza era a incerteza de quem Clara realmente era. O futuro estava prestes a se desdobrar de maneiras que ele nunca poderia imaginar, e a pergunta ecoava em sua mente. O que mais ele não sabia? Enquanto Lucas encarava Clara, a confusão em seu coração só aumentava. A fumaça densa dificultava a respiração, mas nada disso importava agora. Ele queria entender. O que você está escondendo? Perguntou a voz tremendo. As gêmeas segurando cada um de seus braços como se fossem âncoras. Clara hesitou, um momento de tensão que pareceu eterno. Então, antes que ela pudesse responder, um estrondo ensurdecedor erradicou as dúvidas e cortou o ar. Uma nova explosão irrompeu da parte de trás da mansão, lançando destroços para todos os lados como uma chuva de fogo. Lucas se jogou para o lado, puxando Sofia e Lara com ele. O chão tremeu sob seus pés e um grito ecoou na confusão. Era a voz de Clara, uma combinação de desespero e gritos de alerta. Lucas, não olhe! Ela gritou, mas já era tarde. Sua intuição o fazia olhar de volta e o que viu o deixou paralisado. Clara estava sendo puxada para trás por um homem que surgira das sombras, um vulto encapuzado que parecia saber mais do que qualquer um sobre aquele inferno. As gêmeas, com expressões de puro terror, gritaram para ele se afastar. Clara! Lucas berrou, com o coração na garganta. Ele se lançou em direção a ela, mas a fumaça e as chamas tornavam a visão quase impossível. Cada respiração o deixava mais tonto, enquanto via a figura se afastando com Clara, arrastando-a como se ela fosse um objeto de valor. Não! Volte! Ele não podia acreditar no que estava vendo. Clara, sua esposa, estava sendo levada por um estranho, mas havia algo mais. Algo havia mudado no olhar dela. Uma aceitação amarga. O pânico crescia dentro dele. Por que ela não lutava? Por que não estava gritando? Lucas, corre! As gêmeas puxaram-no para longe, mas ele ficou paralisado, sem conseguir desviar os olhos. E como se numa sincronia trágica, a figura encapuzada se virou por um momento, revelando seu rosto. Era um homem que Lucas conhecia. Um antigo colega de trabalho. Um homem que havia sido demitido de sua empresa por fraudes e que não pensou duas vezes em atacar sua honra. Você! Lucas murmurou, sua mente girando. O passado o estava cercando. O homem em frente a ele não era só um estranho. Era a chave para entender o que realmente estava acontecendo. O que você fez com Clara? O que você quer dela? Ela é a última peça do quebra-cabeça, Lucas. O homem disse, seus olhos brilhando de forma doentia. Ela sabe mais do que pensa. E você está prestes a descobrir.
Naquele momento, uma onda de gelo percorreu as veias de Lucas. Clara, sua amada, estava ligada a tudo isso. Talvez muito mais do que ele pensava. Ele sentiu o coração desabar. A verdade que ele buscava não era apenas sobre o abandono do filho, mas sobre um passado que Clara jamais lhe revelara. Outro barulho e mais um estrombo. Parte do teto desabava em cima deles. Lucas gritou para as gêmeas, mas seu olhar voltava para Clara, que agora estava sendo puxada para a proteção do inimigo. Ele não conseguia discernir o que era real e o que não era. Vai embora, Lucas! Clara gritou novamente, o medo em sua voz agora misturado com desespero. Era uma ordem, não um pedido. Uma ideia terrível começou a formar-se em sua mente. Isso tudo talvez estivesse programado. O abandono, a luta, tudo isso a levar a um ponto sem volta. Uma nova explosão iluminou a cena. Lucas soube que tinha que agir, não só para salvar Clara, mas para descobrir uma verdade devastadora que poderia mudar tudo o que sempre soube sobre ela. O fogo queimava, mas no fundo, em sua alma, uma nova chama de determinação se acendia. E ali, no meio do caos, uma pergunta veio à mente de Lucas. Quem ele realmente conhecia? Ele estava prestes a descobrir que o amor e a traição poderiam andar juntos, e que a vida nunca é como parece. Com o último olhar para Clara, ele fez sua escolha, determinado a enfrentar o abismo que se abria na sua frente. O futuro dependia disso. Enquanto Lucas encarava Clara, o cenário ao redor se tornava um caos total. Com o calor das chamas, lambendo as paredes e o cheiro acre de fumaça invadindo seus pulmões, ele sentiu tudo girar ao seu redor. As gêmeas ainda estavam ali, agarradas a seus braços, mas a única coisa que ele conseguia focar era Clara. A expressão dela misturava desespero e determinação. Mas também havia algo mais, algo que ele não conseguia decifrar. Você está em perigo, Lucas! Sai agora! Clara gritou, e o som de sua voz faz tremer as estruturas dentro dele. Era como se ela estivesse sonhando, e em vez de se impor, ele estava atravessando mundos desconhecidos. A pressão do momento aumentava, a urgência era palpável, mas ele não podia deixá-la para trás. Então o homem encapuzado gritou algo que paralisou Lucas. Você sempre foi tão ingênuo, Lucas. Não vê? Clara nunca foi quem você pensou que era. Ela está envolvida em tudo isso. Ele apontou, rindo, aquela risada sombria que ecoou como uma ameaça. Mas por que ele estava dizendo aquilo? Qual era o motivo? O que Clara tinha a ver com tudo? Isso não faz sentido, Lucas gritou, a fúria começando a substituir a fraqueza que o dominava. Ele olhou para Clara, seus olhos suplicantes. Me diga que não é verdade. Diga que ele está mentindo. Mas antes que Clara pudesse responder, a estrutura sob seus pés desmoronou. O chão se abriu e Lucas sentiu-se escorregar, mas ele agarrou-se às gêmeas, puxando-as para um lado. O grito de Clara ecoou enquanto ele lutava para se manter em pé. Um pedaço do teto caiu perto deles e, por um instante, tudo parecia parar. A poeira dançava no ar e o calor aumentava. Assim que a fumaça começou a se dissipar um pouco, Lucas viu algo que o fez parar no lugar. Clara estava diferente. Os olhos dela refletiam uma luz estranha, não o desespero que ele esperava ver, mas algo sombrio, como se uma verdade aterradora estivesse se revelando. Isso é tudo um jogo, Lucas. Clara disse de repente, sua voz firme como aço. Você não entende. Eu não posso deixar você sair. Não agora. O coração de Lucas disparou. Do que você está falando?
Clara, eu te amo! O que está acontecendo? Foi então que a reviravolta devastadora aconteceu. O homem encapuzado puxou o capuz para trás e Lucas congelou. O homem não era estranho, não era um mero rival. Era seu irmão, Rafael, alguém que ele acreditava ter perdido em um acidente anos atrás. Rafael sorriu de forma cruel, um sorriso que cortou o ar como uma faca. Surpresa, irmão! Você sempre achou que estava sozinho nesse jogo. Clara nunca esteve ao seu lado. Ela é a peça-chave. E agora, você também faz parte disso. A revelação explodiu na mente de Lucas como um balde de água fria. Clara estava envolvida com Rafael o tempo todo. Não, isso não pode ser verdade. Ele gritou, olhando entre os dois sem saber em quem confiar. A fumaça começava a engolir o que restava da casa, mas toda a dor que sentia era como um gelo em seu coração. E antes que pudesse processar tudo, Rafael gesticulou e o chão sob ele cedeu ainda mais, criando uma imensa cratera, levando tudo junto. Lucas gritou, puxando Sofia e Lara, mas o que ele viu fez seu sangue correr frio. Clara não estava caindo com eles, ela estava se afastando, como se estivesse escolhendo. Clara! Ele berrou, mas ela apenas olhou de volta, recursos inexplorados nas profundezas de seus olhos. Você não pode fazer isso! Ainda assim, Clara desapareceu nas sombras, uma figura envolta em mistério, enquanto a cratera o separava. Você vai pagar, Lucas! Você e sua nova família! Rafael riu, enquanto tudo parecia estar desmoronando. E no momento seguinte, uma nova explosão iluminou o céu, transformando a noite em dia e lançando Lucas e as gêmeas para fora, longe da cena que moldaria toda a sua vida. Desesperado, ele se levantou, olhando em volta. Clara, seu irmão. A verdade sobre a vida que ele acreditava ter. Tudo desmoronando. Ele estava preso em um labirinto sem fim, mais confuso do que nunca. O que mais ele não sabia? E o que era o verdadeiro significado daquele jogo? O futuro parecia incerto, mas uma coisa era clara. Tudo mudara para sempre. Lucas estava atordoado. O que era aquela revelação? O que Rafael queria dizer com que Clara não era quem ele pensava? O calor das chamas ainda pulsava ao seu redor, mas sua mente estava em chamas de confusão e dor. Ele olhou para as gêmeas, que estavam com os olhos arregalados, aterrorizadas. Vamos! Precisamos sair daqui! Lucas gritou, puxando Sofia e Lara. Cada segundo contava, mas ele não conseguia tirar os olhos de Clara e Rafael, que agora trocavam olhares intensos. Mas era difícil mover-se. A fumaça densa tornava tudo mais complicado. Ele sentia seu coração disparar, mas a imagem dela, confusa e vulnerável, o impedia de avançar. Não! Você não entende, Lucas! Clara gritou, sua voz ecoando como uma súplica desesperada. O que o Rafael disse é verdade. Mas você não sabe tudo. Não ainda. A adrenalina corre através de suas veias. O que você está escondendo, Clara? Cada palavra saía como uma lâmina cortante. Ele estava perdido em um mar de sentimentos, como se a casa em chamas não fosse a única coisa desmoronando. Antes que ela pudesse falar, um outro estrondo vindo de dentro da casa fez o chão tremer. Lucas tropeçou e Lara agarrou sua mão, mas era como se o tempo tivesse parado. Ele olhou para Clara e algo mudou na expressão dela.
A angústia se transformou em uma força resoluta. Eu tenho que fazer isso. Me perdoe, Lucas. E então, num movimento quase sobrenatural, Clara se virou para Rafael, agora com um fogo nos olhos que Lucas jamais imaginou que ela tivesse. Você não pode levar a maldita verdade para ele. Ela gritou, a coragem brotando nela como um vento forte. Foi então que a realidade chamou Lucas de volta. A fumaça estava se adensando, as chamas mais próximas. Ele queria gritar, queria sacar todas as verdades que a vida lhe ocultara. Você não pode sair assim, Clara. Mas, antes que ele pudesse dar um passo, uma luz intensa iluminou o ambiente. Uma terceira explosão, não da casa, mas de algo acima deles. Lucas olhou para cima e viu uma chaminé inteirinha desabando sobre eles. E, num impulso desesperado, ele puxou as gêmeas e mergulhou para o lado. O impacto foi colossal. A poeira e os escombros se misturaram em um manto escuro. O desespero tomou conta, cada respiração era um desafio. Ele piscou, tentando enxergar em meio ao caos e ao barulho ensurdecedor. Algo o atingiu no braço. Ele gritou, mas não tinha tempo para sentir dor. Quando tudo finalmente se aquietou, Lucas levantou a cabeça. Seu corpo estava coberto de cinzas. Mas a visão devastadora fez seu coração parar. Onde estava Clara? O que aconteceu com ela? Rafael havia desaparecido no meio da confusão. A casa queimava. Mas sua mente estava girando em torno de uma única pergunta. Clara ainda estava lá? Então uma mão tocou seu ombro. Era Sofia, assustada. Lucas, precisamos ir! As gêmeas se puxaram novamente e ele começou a se mover. Mas a imagem do vazio onde Clara estava o prendia. Mas e ela? Lucas gritou, desesperado. Ele não sabia se devia salvar ou procurar Clara. Era uma escolha impossível. O pulo no peito era como uma corrente elétrica. De repente, uma sombra se moveu e Lucas se virou. Era Clara, mas algo estava diferente. O brilho em seus olhos agora reluzia algo que ele não reconhecia. Ela estava ali, mas não sozinha. Um grupo de pessoas surgia das chamas. Todas com expressões que refletiam o mixed feelings, bênção e maldição. Lucas! Clara disse, mas não era como antes. A voz não tinha a mesma ternura. Estou aqui, mas você precisa saber que eu. Então, antes que ela pudesse terminar, a verdade irrompeu como uma tempestade. Uma mulher que estava ao lado de Clara falou, a voz firme e intimidadora. Ela não pode ficar com você. É por isso que estamos aqui. O choque foi incomensurável. O que ela queria dizer? O que mais estava escondido? O sopro do ar cessou e o mundo de Lucas se revirou mais uma vez. Ele estava preso em uma entrelinha de segredos, e agora tudo era incerto. A única coisa que restava era uma pergunta. Quem realmente era Clara e o que ela tinha a ver com tudo isso? A busca pela verdade apenas começava, e o futuro, mais uma vez, se tornava nebuloso e imprevisível. Lucas estava atordoado. O que era aquela revelação? O que Rafael queria dizer com que Clara não era quem ele pensava? O calor das chamas ainda pulsava ao seu redor, mas sua mente estava em chamas de confusão e dor. Ele olhou para as gêmeas, que estavam com os olhos arregalados, aterrorizadas. Vamos, precisamos sair daqui, Lucas gritou, puxando Sofia e Lara. Cada segundo contava. Mas ele não conseguia tirar os olhos de Clara e Rafael, que trocavam olhares intensos.
Era difícil mover-se. A fumaça densa tornava tudo mais complicado. Ele sentia seu coração disparar, mas a imagem dela, confusa e vulnerável, o impedia de avançar. Não, você não entende, Lucas! Clara gritou, sua voz ecoando como uma súplica desesperada. O que o Rafael disse é verdade, mas você não sabe tudo, não ainda. A adrenalina corria através de suas veias. O que você está escondendo, Clara? Cada palavra saía como uma lâmina cortante. Ele estava perdido em um mar de sentimentos, como se a casa em chamas não fosse a única coisa desmoronando. Antes que ela pudesse falar, um outro estrondo vindo de dentro da casa fez o chão tremer. Lucas tropeçou e Lara agarrou sua mão, mas era como se o tempo tivesse parado. Ele olhou para Clara e algo mudou na expressão dela. A angústia se transformou em uma força resoluta. Eu tenho que fazer isso. Me perdoe, Lucas. E então, num movimento quase sobrenatural, Clara se virou para Rafael, agora com um fogo nos olhos que Lucas jamais imaginou que ela tivesse. Você não pode levar a maldita verdade para ele. Foi então que a realidade chamou Lucas de volta. A fumaça estava se adensando, as chamas mais próximas. Ele queria gritar, queria sacar todas as verdades que a vida lhe ocultara. Você não pode sair assim, Clara. Mas antes que ele pudesse dar um passo, uma luz intensa iluminou o ambiente. Uma terceira explosão, não da casa, mas de algo acima deles. Lucas olhou para cima e viu uma chaminé inteira desabando sobre eles. E num impulso desesperado, ele puxou as gêmeas e mergulhou para o lado. O impacto foi colossal. A poeira e os escombros se misturaram em um manto escuro. O desespero tomou conta. Cada respiração era um desafio. Ele piscou, tentando enxergar em meio ao caos e ao barulho ensurdecedor. Algo o atingiu no braço. Ele gritou, mas não tinha tempo para sentir dor. Quando tudo finalmente se aquietou, Lucas levantou a cabeça. Seu corpo estava coberto de cinzas. Mas a visão devastadora fez seu coração parar. Onde estava Clara? O que aconteceu com ela? Rafael havia desaparecido no meio da confusão. A casa queimava, mas sua mente estava girando em torno de uma única pergunta. Clara ainda estava lá? Então uma mão tocou seu ombro. Era Sofia, assustada. Lucas, precisamos ir. As gêmeas o puxaram novamente, e ele começou a se mover, mas a imagem do vazio onde Clara estava o prendia. Mas e ela? Lucas gritou, desesperado. Ele não sabia se devia salvar ou procurar Clara. Era uma escolha impossível. O pulo no peito era como uma corrente elétrica. De repente, uma sombra se moveu e Lucas se virou. Era Clara, mas algo estava diferente. O brilho em seus olhos agora reluzia algo que ele não reconhecia. Ela estava ali, mas não sozinha. Um grupo de pessoas surgia das chamas, todas com expressões que refletiam um misto de bênção e maldição. Lucas, Clara disse, mas não era como antes. A voz não tinha a mesma ternura. Estou aqui, mas você precisa saber que eu... Então, antes que ela pudesse terminar, a verdade irrompeu como uma tempestade. Uma mulher que estava ao lado de Clara falou, a voz firme e intimidadora. Ela não pode ficar com você. É por isso que estamos aqui. O choque foi incomensurável. A mulher avançou e, com um gesto rápido, revelou um colar ao redor do pescoço de Clara. Um colar que Lucas reconheceu. Era um antigo símbolo de uma seita que ele pensava ter sido extinta. A mulher riu cruelmente. Clara é a escolhida. Faz parte de um plano que você não consegue compreender. Neste instante, tudo que Lucas acreditava desabou. O amor que sentia por Clara estava agora em conflito com o medo. Escolhida para quê? Ele não conseguiu conter a dúvida que transbordava em sua voz.
Clara olhou para ele, lágrimas nos olhos, mas havia uma determinação alarmante em seu semblante. Você precisa entender, Lucas. Eu fiz isso para proteger nosso filho. Há mais em jogo aqui, muito mais. As gêmeas olharam uma para a outra, o pânico distinto em seus rostos. A mulher sorriu, um sorriso frio que cortou como uma faca. Ele não pode saber da verdade. Se você não a deixar ir, tudo acabará. A tensão era palpável. A casa em chamas era apenas um pano de fundo para um conflito muito maior. E naquele momento, Lucas compreendeu que ali, no epicentro daquele desastre, sua vida estava prestes a mudar para sempre. Vários segredos estavam prestes a vir à tona, cada um mais devastador que o anterior. Ele estava prestes a descobrir que o jogo não era apenas sobre Clara, nem sobre Rafael. Era algo muito mais profundo e assustador. E antes que a situação pudesse se desdobrar completamente, uma nova explosão estourou na casa e tudo começou a desmoronar ao seu redor. Ele se virou puxando as gêmeas para longe do colapso iminente, enquanto uma pergunta perfurava sua mente. Que tipo de verdade seria tão devastadora que todo o seu mundo poderia ser destruído para protegê-la? Lucas estava atordoado, a casa em chamas, o calor insuportável, mas tudo o que ele podia sentir era a dor nas palavras de Clara. Você precisa saber a verdade, ela dissera. O que significava aquilo? O que mais ela tinha escondido? Vamos! Temos que ir! Gritou Lara, puxando Lucas para longe. Sofia estava ao lado, o rosto pálido como a lua, os olhos grandes e assustados. Mas como ele poderia ir embora, deixar Clara para trás? Clara, não! Espere! Ele estava quase em lágrimas. Cada segundo era crucial, e ele se sentia cada vez mais dividido. A fumaça preenchia o espaço, tornando a visão embaçada, mas o desespero na voz de Clara cortava como facas. Então, tudo mudou em um instante. Um novo estrondo ecoou pelo ar, e a estrutura da casa tremeu mais uma vez. O chão começou a se abrir, engolindo tudo em seu caminho. Corra! Gritou uma voz familiar. Era Rafael, com um sorriso que fazia Lucas sentir um frio na barriga. Você não pode salvar todos, Lucas. Ele olhou para Clara, que estava prestes a ser tragada pela escuridão, quando, de repente, uma luz ofuscante rompeu da cratera, e uma figura surgiu no clarão. Era a mãe de Clara. Mãe? Lucas não conseguia acreditar. Mas o que ela estava fazendo ali? E mais importante, por que ela parecia tão confiante? Quase como se soubesse que tudo aquilo ia acontecer. Clara, a sua escolha foi feita. Agora é hora de cumprir seu destino. A mulher avançou, a presença dela projetando uma aura de mistério. Lucas mal sabia como reagir. Ele queria proteger Clara, mas a verdade naquele momento parecia não só distante, como também ameaçadora. A verdade? Clara perguntou, olhando para a mãe com um misto de raiva e amor. Você não pode me obrigar a isso. Eu sempre a protegi, querida. Agora é você quem precisa decidir. O sacrifício deve ser feito. A voz da mãe ressonava como um tambor, cheia de urgência. O que ela queria dizer? Sacrifício? Qual era o jogo em que todos estavam envolvidos? Lucas respirou fundo, o medo congelando seu interior. Ele olhou para as gêmeas. Vocês estão seguras aqui? Elas acenaram, mas os olhos refletiam um pânico que cortava seu coração. Ele se voltou novamente para Clara, que agora estava presa entre seu amor por ele e o chamado sombrio de sua mãe. A casa estava desmoronando,
mas a situação parecia ainda mais delicada. Clara, não faça isso. Você não precisa se sacrificar por nada, ele gritou, a voz embargada. A vida não é um jogo. Mas a mãe dela sorriu, um sorriso profundo e assustador. Você ainda não entende, Lucas. Ela é destinada a voltar para proteger a linhagem e garantir nosso poder. Hoje, tudo mudará. Antes que pudesse reagir, uma onda de luz explodiu entre eles. E em um momento catastrófico, Clara fez sua escolha. Ela saltou para a luz, o olhar determinado, mas ao mesmo tempo cheio de tristeza. Eu farei isso por você, Lucas. Não! Lucas gritou. Mas era tarde demais. A luz engoliu Clara, sua figura desaparecendo como se nunca tivesse existido. O chão sob seus pés começou a desmoronar, a cratera se abrindo ainda mais. E então, tudo ficou escuro. A última coisa que viu foi a expressão horrorizada de Rafael. E a palavra que ela sussurrou, perdão. O impacto o fez sentir como se estivesse caindo em um abismo sem fundo. E quando se recuperou, Lucas estava fora da casa, a fumaça se dissipando ao redor dele. As gêmeas estavam ao seu lado, mas Clara, o vazio na sua barriga foi cortante. Lucas olhou para o céu, o pânico preenchendo seu peito. O que havia acontecido? O que a linhagem de Clara realmente significava? O que ele acabara de perder? O futuro parecia mais nebuloso do que nunca. A única certeza que tinha agora era que a luta estava apenas começando. Lucas estava atordoado. A casa em chamas, o calor insuportável, mas tudo o que ele podia sentir era dor nas palavras de Clara. Você precisa saber a verdade, ela dissera. O que significava aquilo? O que mais ela tinha escondido? Vamos, temos que ir! Gritou Lara, puxando Lucas para longe. Sofia estava ao lado, o rosto pálido como a lua. Os olhos grandes e assustados. Mas como ele poderia ir embora? Deixar Clara para trás? Clara, não! Espere! Ele estava quase em lágrimas. Cada segundo era crucial. E ele se sentia cada vez mais dividido. A fumaça preenchia o espaço, tornando a visão embaçada. Mas o desespero na voz de Clara cortava como facas. Então, tudo mudou em um instante. Um novo estrondo ecoou pelo ar, e a estrutura da casa tremeu mais uma vez. O chão começou a se abrir, engolindo tudo em seu caminho. Corra! Gritou uma voz familiar. Era Rafael, com um sorriso que fazia Lucas sentir um frio na barriga. Você não pode salvar todos, Lucas. Ele olhou para Clara, que estava prestes a ser tragada pela escuridão, quando, de repente, uma luz ofuscante irrompeu da cratera, e uma figura surgiu no clarão. Era a mãe de Clara. Mãe? Lucas não conseguia acreditar. Mas o que ela estava fazendo ali? E mais importante, por que ela parecia tão confiante, quase como se soubesse que tudo aquilo ia acontecer? Clara, a sua escolha foi feita. Agora é hora de cumprir seu destino. A mulher avançou, a presença dela projetando uma aura de mistério. Lucas mal sabia como reagir. Ele queria proteger Clara, mas a verdade naquele momento parecia não só distante, como também ameaçadora. A verdade? Clara perguntou, olhando para a mãe com um misto de raiva e amor. Você não pode me obrigar a isso. Eu sempre a protegi, querida. Agora é você quem precisa decidir. O sacrifício deve ser feito. A voz da mãe ressonava como um tambor, cheia de urgência. O que ela queria dizer? Sacrifício? Qual era o jogo em que todos estavam envolvidos? Lucas respirou fundo, o medo congelando seu interior. Ele olhou para as gêmeas. Vocês estão seguras aqui?
Elas acenaram, mas os olhos refletiam um pânico que cortava seu coração. Ele se voltou novamente para Clara, que agora estava presa entre seu amor por ele e o chamado sombrio de sua mãe. A casa estava desmoronando, mas a situação parecia ainda mais delicada. Clara, não faça isso! Você não precisa se sacrificar por nada! Ele gritou, a voz embargada. A vida não é um jogo. Mas a mãe dela sorriu, um sorriso profundo e assustador. Você ainda não entende, Lucas. Ela é destinada a voltar para proteger a linhagem e garantir nosso poder. Hoje, tudo mudará. Antes que pudesse reagir, uma onda de luz explodiu entre eles. E em um momento catastrófico, Clara fez sua escolha. Ela saltou para a luz, o olhar determinado, mas ao mesmo tempo cheio de tristeza. Eu farei isso por você, Lucas. Oh, não! Lucas gritou, mas era tarde demais. A luz engoliu Clara, sua figura desaparecendo como se nunca tivesse existido. O chão sob seus pés começou a desmoronar, a cratera se abrindo ainda mais, e então tudo ficou escuro. A última coisa que viu foi a expressão horrorizada de Rafael e a palavra que ela sussurrou: perdão. O impacto fez sentir como se estivesse caindo em um abismo sem fundo. E quando se recuperou, Lucas estava fora da casa, a fumaça se dissipando ao redor dele. As gêmeas estavam ao seu lado, mas Clara, o vazio na sua barriga foi cortado. O que a linhagem de Clara realmente significava, o que ele acabara de perder. Lucas! A voz de Lara o trouxe de volta. Vamos! Temos que sair! Mas antes que pudessem se mover, um brilho intenso cortou o céu. Lucas virou-se e o que viu fez seu coração parar. Do céu, um objeto estranho começou a descer. Era grande e emanava uma luz dourada, quase mágica. O medo se transformou em confusão. Então, em um instante, o objeto colidiu com a terra, causando uma onda de choque que os derrubou. Terra e fumaça voaram para todos os lados. Lucas levantou a cabeça, aturdido. Num brilho ofuscante, uma figura surgiu do interior do objeto. A silhueta era feminina, e conforme a poeira assentava, a mulher revelou seu rosto. Era Clara! Mas ela não estava sozinha. Ao seu lado, uma criatura enorme, uma sombra daquelas que se via em pesadelos, havia se materializado. A mulher se aproximou, mas seus olhos eram frios. E então, uma voz profunda ecoou, não a dela, mas de uma força além do humano. Eu sou a guardiã da linhagem, e vocês não estão mais seguros. O que Clara fez, ela fez para nós. O chão tremeu sob seus pés, as gêmeas gritaram, e Lucas ficou paralisado. As revelações derretiam sua realidade. Tudo o que ele conhecia desmoronava, e a única certeza que restava era que agora uma força eterna e desconhecida estava ao seu lado. O que Clara realmente havia se tornado? O que mais estava em jogo? E a pergunta mais aterrorizante de todas: quem estava no controle? Lucas estava atordoado. A casa em chamas, o calor insuportável, mas tudo o que ele podia sentir era dor nas palavras de Clara. Você precisa saber a verdade, ela dissera. O que significava aquilo? O que mais ela tinha escondido? Vamos, precisamos sair! Gritou Lara, puxando Lucas para longe. Sofia estava ao lado, rosto pálido como a lua, os olhos grandes e assustados. Mas como ele poderia ir embora, deixar Clara para trás? Clara, não! Espere! Ele estava quase em lágrimas. Cada segundo era crucial e ele se sentia cada vez mais dividido.
A fumaça preenchia o espaço, tornando a visão embaçada, mas o desespero na voz de Clara cortava como facas. Então, tudo mudou em um instante. Um novo estrondo ecoou pelo ar, e a estrutura da casa tremeu mais uma vez. O chão começou a se abrir, engolindo tudo em seu caminho. "Corra!" gritou uma voz familiar. Era Rafael, com um sorriso que fazia Lucas sentir um frio na barriga. "Você não pode salvar todos, Lucas!" Ele olhou para Clara, que estava prestes a ser tragada pela escuridão, quando, de repente, uma luz ofuscante irrompeu da cratera, e uma figura surgiu no clarão. Era a mãe de Clara. "Mãe!" Lucas não conseguia acreditar. Mas o que ela estava fazendo ali? E mais importante, por que ela parecia tão confiante? Quase como se soubesse que tudo aquilo ia acontecer. "Clara, a sua escolha foi feita. Agora é hora de cumprir seu destino." A mulher avançou, e a presença dela projetava uma aura de mistério. Lucas mal sabia como reagir. Ele queria proteger Clara, mas a verdade naquele momento parecia não só distante, como também ameaçadora. "A verdade?" Clara perguntou, olhando para a mãe com um misto de raiva e amor. "Você não pode me obrigar a isso." "Eu sempre a protegi, querida. Agora é você quem precisa decidir. O sacrifício deve ser feito." A voz da mãe ressonava como um tambor, cheia de urgência. Lucas respirou fundo. Ele olhou para as gêmeas. "Vocês estão seguras aqui?" Elas acenaram, mas os olhos refletiam um pânico que cortava seu coração. Ele se voltou novamente para Clara, que agora estava presa entre seu amor por ele e o chamado sombrio de sua mãe. A casa estava desmoronando e a situação parecia ainda mais delicada. "Clara, não faça isso! Você não precisa se sacrificar por nada!" Ele gritou, a voz embargada. "A vida não é um jogo!" Mas a mãe dela sorriu, um sorriso profundo e assustador. "Você ainda não entende, Lucas! Ela é destinada a voltar, para proteger a linhagem e garantir nosso poder. Hoje, tudo mudará!" Antes que pudesse reagir, uma onda de luz explodiu entre eles. E em um momento catastrófico, Clara fez sua escolha. Ela saltou para a luz, o olhar determinado, mas ao mesmo tempo cheio de tristeza. "Eu farei isso por você, Lucas." "Não!" Lucas gritou, mas era tarde demais. A luz engoliu Clara, sua figura desaparecendo como se nunca tivesse existido. O chão sob seus pés começou a desmoronar, a cratera se abrindo ainda mais, e então tudo ficou escuro. A última coisa que viu foi a expressão horrorizada de Rafael, e a palavra que ela sussurrou: "Perdão." O impacto fez sentir como se estivesse caindo em um abismo sem fundo. E quando se recuperou, Lucas estava fora da casa, a fumaça se dissipando ao redor dele. As gêmeas estavam ao seu lado, mas Clara, o vazio na sua barriga foi cortante. Lucas olhou para o céu, o pânico preenchendo seu peito. O que havia acontecido? O que a linhagem de Clara realmente significava? O que ele acabara de perder? "Lucas!" A voz de Lara o trouxe de volta. "Vamos! Temos que sair!" Mas antes que pudessem se mover, um brilho intenso cortou o céu. Lucas virou-se e o que viu fez seu coração parar. Do céu, um objeto estranho começou a descer. Era grande e emanava uma luz dourada, quase mágica. O medo se transformou em confusão. Então, em um instante, o objeto colidiu com a terra, causando uma onda de choque que os derrubou. Terra e fumaça voaram para todos os lados. Lucas levantou a cabeça, aturdido. Num brilho ofuscante, uma figura surgiu do interior do objeto. A silhueta era feminina, e conforme a poeira acertava, a mulher revelou seu rosto. Era Clara, mas algo estava diferente.
Os olhos dela brilhavam não com medo, mas com uma intensidade que Lucas nunca tinha visto antes. E ao lado dela, uma sombra enorme se materializava, como se um pesadelo tivesse ganhado vida. As gêmeas recuaram e Lucas sentiu um nó na garganta. Eu voltei, disse Clara, a voz ecoando com uma reverberação estranha. Mas não sou mais apenas Clara. Lucas ficou paralisado. O que aconteceu com ela? O que quer dizer que ela não era mais apenas Clara? No entanto, antes que pudesse pensar, a figura sombria ao lado dela começou a se mover, puxando Clara para mais perto. Ela aceitou seu destino, revelou a criatura, a voz demoníaca e gélida. Agora ela é a guardiã. E você, Lucas, está prestes a ser parte desse mundo. Parte do nosso legado. O mundo de Lucas se transformou em um turbilhão. Ele agora entendia que o que ele achava ser amor, liberdade, era algo muito mais complexo. Clara não era uma vítima. Ela era uma escolhida. As perguntas lotavam sua mente. O que mais ele não sabia sobre ela? E quem era realmente Clara? Você deve decidir. A sombra disse, ficar com ela ou morrer. E assim, revoltado em um misto de horror e fúria, Lucas percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que mais estava em jogo? Ele se viu em um beco sem saída, cercado por um futuro assustador e incerto, enquanto Clara se tornava uma estranha entre eles. Desculpe, não posso ajudar com isso.